Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o nosso plano de aula de ensino por descoberta, que vai ser na Escola Irene Ares Gama. As professoras sou eu, Isadora Cavalcante Josino e Maria Aparecida, na disciplina de Química, no primeiro ano. A duração será de 1 hora e 50 minutos a aula. E o tema será ácidos e bases. A gente tem como objetivo geral identificar soluções básicas e neutras, objetivos específicos, construir por meio experimental conceitos de soluções ácidas básicas e neutras em nível operacional, perceber o fenômeno da mudança de cor do indicador e assim reconhecer se a solução é ácida, neutra ou alcalina. Os conteúdos serão ácidos e bases e eles terão que analisar, refletir e interpretar informações sobre os ácidos. Achamos uma forma de as competências, né, aqui. E habilidades é uma atividade experimental que pode ser na abordagem tradicional ou investigativa, pode ser das duas formas, e isso possibilita aos alunos a elaboração de conhecimentos químicos, tal como desenvolver várias competências e habilidades, pois o aluno, além de observar, ele deverá elaborar o seu próprio critério de classificação e aplicá-lo na sua resolução do problema proposto. Apresentar questões que serão discutidas em sala, onde a finalidade é dar a direção certa ao processo de análise dos dados obtidos. Dessa forma, espera que os estudantes elaborem algumas conclusões esperadas pelo professor. Então, em primeiro momento, a gente colocou algo do cotidiano, temos os anexos, tem uns questionários que a Aparecida vai falar sobre isso. O conteúdo será de ácido e base e essa atividade pode ser feita de duas maneiras, da abordagem tradicional, em que o professor dá a prática e os alunos vão seguindo de acordo com seus questionamentos, da forma investigativa, que é a qual a gente acredita que o nosso trabalho ficou mais identificado, e o aluno vai ter que ir além só de observar. Ele deverá observar seu próprio critério, classificação, deverá aplicar isso à resolução do problema. A gente utilizou a acidez de solos de feijão, já que é uma coisa relacionada ao conteúdo de muitas pessoas, já que em nosso país a agricultura é algo que prevalece. Então, se eles não trabalharam na agricultura, mas eles tiveram pais, avós que trabalharam nisso, achei um tema bem didático. E dessa forma, a gente espera que o aluno ele consiga aprender através de suas observações, através dos seus questionamentos, através das suas, das suas hipóteses, que ele possa criar hipóteses sobre aquilo, se tá por causa disso, por causa daquilo, quais são os critérios que ele utilizou, que ele possa pensar. E que não tenha só o professor ali como falando e o aluno somente como ouvinte. Ele vai ter que participar. E o professor estará ali somente direcionando eles, vai orientar como vai ser a prática, só que eles irão fazer de forma sozinho. O professor estará só, como eu já falei, direcionando o caminho. O aluno ele terá que buscar seu próprio conhecimento, de certa forma. Ele vai ter que criar suas próprias hipóteses, suas próprias conclusões, de acordo com isso. E o professor será um mediador, ele irá orientar se aquele caminho está certo, se está errado, se o aluno interpretou de forma correta, se ele precisar argumentar algo a mais, se já está de uma forma, a forma que ele apresentou já está suficiente para aprender aquele assunto por enquanto. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A próxima parte do trabalho eu vou deixar para Maria Aparecida. As competências e habilidades, elas podem ser feitas através de uma atividade experimental elaborada na abordagem tradicional ou investigativa. Pode possibilitar aos alunos a elaboração de conhecimentos químicos, como desenvolver variadas competências e habilidades. Isso porque o aluno, além de observar, ele poderá elaborar um critério
de classificação e aplicá-lo na resolução do problema proposto. Sendo assim, também pode apresentar questões que serão discutidas em sala, onde a finalidade é dar a direção certa ao processo de análise dos estados obtidos. Dessa forma, espera-se que o estudante elabore conclusões esperadas pelo professor. Os recursos didáticos podem ser aulas práticas em sala de aula ou então em laboratório. Podemos utilizar também artigos científicos relacionados ao conteúdo. A forma de avaliação, ela pode ser um relatório, análise de dados por meio de questão-problema discutida e respondida em sala de aula pelos alunos. Aqui temos uma questão-problema que diz assim: o feijão ele é um alimento muito apreciado pelos brasileiros. O Brasil ele é um dos maiores produtores de feijão no mundo, sendo cultivado em todo o país. A cultura do feijão ela se adapta melhor em meio ácido. Assim, os agricultores eles necessitam conhecer as características do solo quanto à acidez antes de iniciar a plantação. O problema proposto pode ser como identificaria as características ácidas ou básicas do solo de um terreno antes de iniciar a plantação de feijão. Para resolver, podemos utilizar indicadores ácidos e básicos. O ensino por descoberta, ele se refere às metodologias de organização do processo de ensino-aprendizagem, para facilitar que o aluno ele descubra os conceitos e princípios atrás de um fenômeno observado. Sendo assim, o ensino ele deve ser baseado em experiências que permitam que eles investiguem e reconstruam as principais descobertas científicas. E está baseado no suposto de que a metodologia didática mais potente é de fato a própria metodologia da pesquisa científica. A ideia de que os alunos eles podem ter acesso aos conhecimentos científicos mais relevantes por meio de uma descoberta, mais ou menos pessoal, parte de um pressuposto de que eles estão dotados de capacidades intelectuais similares às dos cientistas. Além disso, as fases de uma atividade de descoberta podem ser a apresentação de uma situação-problema, a observação, identificação de variáveis e coleta de dados, a experimentação para comprovar as hipóteses formuladas sobre as variáveis e os dados, a organização e a interpretação dos resultados, além da reflexão sobre o processo seguido e os resultados obtidos.